Olá, pessoal da VoxLex. Vocês já ouviram falar de ghostwriter? Eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha pensado a respeito. Até que alguém veio propor para mim escrever um livro sobre o impeachment, sobre essa minha experiência do impeachment, na condição de ghostwriter. Eu fiquei tão horrorizada com a proposta que eu parei para refletir em torno desse instituto, que é dado pela jurisprudência estrangeira e também pela brasileira como algo absolutamente natural e compatível com a nossa legislação. Muito recentemente, o próprio STJ exarou uma decisão no sentido de que o ghostwriter não teria nenhum tipo de direito autoral sobre a obra, porque ele simplesmente seria um organizador de dados e a história seria daquela pessoa que narra para ele escrever e que figura como autor na capa do livro. Com todo respeito ao STJ e com todo respeito a essa quase unanimidade no sentido de que essa figura do ghostwriter não feriria os direitos autorais, eu discordo. Estou pesquisando o assunto e pretendo desenvolvê-lo num texto homenagem a uma querida professora. Por que eu discordo? Porque, diferentemente do que ocorre nos Estados Unidos, onde se trabalha com a noção de copyright e onde prevalece a ideia de direito patrimonial de autor, ou seja, os direitos autorais têm muito mais um aspecto patrimonial, financeiro, econômico, do que moral, no Brasil, nós, além dessa parte patrimonial, nós contemplamos com muita seriedade, inclusive no nível constitucional, os direitos morais de autor. E dentre os direitos morais de autor, um dos mais importantes, mais sérios, é justamente aquele de ter o seu nome atribuído à sua obra. E por mais que quem conte a história seja a pessoa cujo nome está na capa do livro, a maneira de organizar essa história é de competência, é de autoria, sim, do ghostwriter. No mínimo, nós teríamos que trabalhar com a ideia de coautoria, né? Um narra, o outro coloca no papel, né? Um narra, o outro torna aquela narrativa perene. Não me parece justo, nem com o ghostwriter, ou seja, a pessoa que fica por trás, né, que nunca vai ter aquela obra reconhecida como sua, nem com o público. É justo que o público compre o livro de alguém acreditando que foi aquele alguém que escreveu, quando na verdade é uma outra pessoa? Será que nós não estamos diante de uma espécie de fraude? Eu ouvi dizer que tem até políticos que mantêm equipes de ghostwriters, não só para escrever os seus discursos, mas para escrever dezenas de livros que esses políticos apresentam como sendo seus. Isso é justo com a população que adquire esse material, que vota nesse político acreditando que ele é um literato, com as pessoas que ouvem os discursos escritos por outrem? Será que isso é justo? Será que isso é coerente com um país que está buscando a todo custo maior transparência? O STJ entende que sim. A justiça americana entende que sim. Parece que o entendimento que prevalece no mundo é que sim. Eu ouso dizer que não. Eu sou uma defensora aguerrida do direito moral de autor, tanto é assim que, conhecedora da história de Tobias Barreto e da dedicação dele aos direitos morais de autor, eu requeri à direção da Faculdade de Direito da USP que colocasse o nome de Tobias Barreto no monumento de 32, onde há um trecho da sua poesia Capitulação de Montevidéu. Eu não consegui ainda o deferimento desse pleito, muito embora a Associação dos Antigos Alunos tenha conferido o reconhecimento a Tobias Barreto como associado emérito. Mas eu digo isso para que vocês que estão aí pensando nesse assunto compreendam o tanto que ele é caro para mim. Eu não tenho nenhuma questão pessoal, tá, envolvendo um ghostwriter, nunca trabalhei como ghostwriter, nunca tive um ghostwriter. Por mais simples que sejam os meus escritos, eles são meus. Se amanhã eu escrever um livro sobre o impeachment ou sobre qualquer outro tema, ele será meu.
Porém, quando eu ouvi falar desse assunto de maneira mais próxima, quando inclusive ofereceram para mim esse serviço, eu passei a pensar nele com maior seriedade. E eu estou convencida de que esse instituto, quando aplicado de maneira absoluta, ou seja, quando o nome desse ghostwriter realmente fica, né, absolutamente encoberto, que isso fere os direitos morais do autor. E isso fere, sim, a fé pública em termos de quem seja o verdadeiro responsável por aquela obra. Mas eu estou iniciando essa conversa, estou dividindo uma preocupação com vocês. Quando o texto em homenagem à professora estiver pronto, eu prometo que eu volto. Obrigada.